Viajar para a Amazônia e principalmente para aldeias indígenas e conhecer os ribeirinhos, para mim foi um sonho, assim, uma realização de um sonho. A dificuldade que nós encontramos, com relação à alimentação, que a comida é diferente, né, come muito peixe, apesar de que a gente gosta muito. A questão da água que a gente tem que, beber água só lá do barco e às vezes a gente está fora. Mas isso tudo não se compara à alegria que a gente tem quando a gente encontra aquele povo. É um povo que transmite um amor, uma paz, uma alegria de cores, de paz, de música, de dança. É tudo muito bonito, muito bonito. Eu costumo falar que viagem missionária, cada uma é um vinho novo que Deus traz para nós. E a Amazônia não foi diferente, foi o vinho novo. Cada vez que a gente vai, a gente volta, fala assim: o ano que vem eu já quero ir. O ano que vem eu já quero marcar a minha ida de novo. E nós estamos assim, ano que vem vai todo mundo. E esse ano foi assim a primeira viagem missionária do nosso caçula, né, do Vitor Hugo, né? Então assim, e quando a gente chegou lá, ele ficou na parte médica, né, auxiliando lá, fazendo a triagem. E aí nós perguntamos para ele, né? E aí? Tô dentro. Quero Você voltar. quer voltar? Você é pastor? Você é missionário? Não, ele falou assim: você é pastor, mas não vou ser missionário. Eu falei: não, é missionário, você já é. Você já Já tá tá na. cumprindo. Ficaram numa aldeia indígena. É, A gente nós, fica no barco. a gente aporta o barco, Isso, né? isso, essa é a palavra. Na, Eu não vou falar a besteira. gente ancora o barco ali na aldeia. Aí nossa casa, o nosso hotel é o barco, né? A gente dorme em redes, né? Que a catamarã é aquele barco que tem redes, não tem quarto, é ao ar livre, né? E aí a gente aporta ali, né? Desce com todo equipamento. Aí, no caso da Amazônia, a gente, né, foi os dentistas, foi médico, né? Psicólogo, cabeleireiro, né? Foi Trabalho com as o trabalho crianças. com as crianças, principalmente que tem muito menino, né? Muito. Aí os palhaços, né? A palhacinha também foi. Enoque, O Enoque e a Fernanda. Fernanda são os palhaços também do nosso grupo. E assim, foi a hora que você chega e você vê a alegria deles, né? De ver o cacique, a hora que tem um cacique de uma aldeia que a gente voltou esse ano, né? Do ano passado, ele lembrou, né? Falou assim, ainda lembrou do nome. Falou: Ana Paula, sim, vocês estão aqui de novo, tal, né? Então, assim, ficou uma semente, né? No coração, né? Então, assim, só da gente chegar aí a alegria, né? De falar assim, sabe que a gente tem os momentos de culto, um momento de evangelismo, mas a gente foi ali para dar um alívio, né? Não, e é bom ressaltar isso, né? A questão de que quando fala que é missionário e que vai para levar o amor, levar o evangelho, não é para chegar lá, abrir uma Bíblia e Não. falar tudo que vocês aprenderam tá errado. Agora vocês têm que aprender isso aqui. É bom para quem não conhece entender isso, ó. Foi lá, levou dentista para cuidar das pessoas que estão precisando, médico, cabeleireiro. Então, vai com uma ajuda total para aquelas pessoas em tudo que elas precisam. Tanto na parte espiritual, que a gente quer falar daquilo que a gente vive, mas também dando esse apoio, né? Na parte física ali, emocional. Nós até perguntamos para um cacique, né? Pastor Geis, numa conversa com um deles, perguntou assim, o que ele achava, né, da gente estar indo, se isso mudava a cultura, se isso atrapalhava a cultura deles. E o cacique olhou para o Geis e falou assim: olha, eu quero te falar que isso não muda nada. Não muda no sentido assim de atrapalhar a cultura deles. Isso nos remete à nossa cultura original. Porque muitas das vezes o homem branco, a gente vai, e a gente mesmo com a nossa cultura pecaminosa, com o nosso coração pecaminoso, a gente muda aquilo que é original da nossa vida e vai indo, tem que ter Deus na nossa vida para nos remeter àquela cultura original, aquele amor primeiro, aquela coisa que nos vai levar para Cristo, nos vai levar olhar para a cruz e falar assim: esse é o Salvador da minha vida, aquele que morreu por mim, aquele que me cura, aquele que me restaura, aquele que tira de mim tudo aquilo que me afasta de Jesus e me leva para pertinho dele. E isso vai além de uma questão religiosa, né? Exatamente. Isso você falando de Deus e de Cristo, independente de religião. Independente se é, não sei qual que é a religião do cacique lá, do povo indígena, mas a gente tá falando de Deus e Cristo. Exatamente. A gente não chegou lá para mudar a cultura deles.
chegou lá para conhecer a cultura deles e, assim, claro que você não vai intervir naquilo que é uma cultura, né? Você não vai falar assim, você está fazendo isso errado. Não. Nós vamos te mostrar que tem um Deus vivo, que ele que é o único, né? Mas o índio ele continua com a sua cultura, com a sua... Né? Quando, por exemplo, eles fazem a colheita, eles gostam de dançar. Eles não fazem mais nada, eles dançam porque colheu. Né? Então, assim, tanto que a gente, na aldeia, um cacique falou para nós, falou, quando o filho vai passar dos 12 anos, né, para a adolescência, ele leva uma chibatadinha, né? Mas por quê? É uma cultura para falar assim, agora eu já sou um adolescente. Né? A menina e tal, né? Quando vem as suas luas, né? Como ele falou, vem as luas da mulher, também tem todo um tratamento. Ela é recolhida, ela fica isolada e tal. Então, assim, você não vai chegar lá e vai falar assim, tá errado o que você está fazendo. Não é, porque é uma cultura dele e não é nada demais. Só que para o branco, né, quando eles falam branco, alguns chegam lá e falam, tá errado, né? Mas hoje, os que têm ido lá com o evangelho verdadeiro, você fala, não, a sua cultura. Tanto que agora já existe igrejas evangélicas indígenas, sem falar assim, uma igreja batista, a igreja assembleia, eles não mesmos tem isso abriram. mais. Eles constituíram a igreja evangélica indígena, entendeu? Então, mas eu acho que o evangelho é isso, não é impor uma religião, impor que você tem que seguir uma doutrina. Eu acho que o evangelho é isso. A gente apresenta o amor de Cristo, independente de quem a pessoa adora ali ou não. E aí, a partir do momento que o amor de Cristo fazer a pessoa falar, não quero mais fazer isso, beleza, não tem a ver com a gente. A gente é só o intercâmbio, só o canal. E hoje em dia, infelizmente, a maioria das pessoas estão, igual você falou, chega num lugar e fala, você tá errado. Para com isso e volta aqui que agora você tem que seguir essa doutrina, tem que ser de jeito e tá. E perde a pessoa, em vez de conquistar. Porque, na verdade, quem convence é o Espírito Santo. Nós somos aquele que leva as boas novas, aquele que leva a palavra de Cristo, aquele que leva o amor de Cristo, aquele que leva a paz de Cristo. Mas quem transforma, quem convence, sempre vai ser o Espírito Santo. A gente tem que pensar nisso o tempo todo, inclusive como a gente está na nossa casa. A gente não tem que tentar convencer o nosso esposo, tentar convencer o nosso filho, a gente tem que ser a Bíblia que ele lê. A gente tem que ser o amor de Deus na vida dele para poder ser o agente de transformação na vida deles. É isso, eu acho que esse é o verdadeiro evangelho. Exatamente. Não esse que impõe, mas esse que leva o amor e depois Deus que faz eu sou da forma dele. Como diz, eu sou a prova viva disso, né? Porque eu era averso ao evangelho, né? Então, assim, mas a Ana Paula não pregou para mim, ela não leu a Bíblia para mim, não falava nenhum versículo para mim, mas, né, as atitudes dela, o jeito dela de ser, a vida dela, me levou, né, a falar assim, eu posso ser diferente.